Quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso passa a ser inevitável. E eu sou o que eu sou por aquele um conceito básico. Sim. É você ser a sua palavra. Eu sou um péssimo competidor. Olha que interessante, porque parece que não é porque eu sou consistente, mas tinha uma coisa que eu consegui. Na escola não era o melhor. Se você for parar na internet, eu não sou mais carismático, o que comunica melhor. Eu acho que tem tanta gente melhor, mais engraçado, né? Uhum. Mas assim, eu tinha uma coisa que eu podia me segurar. Sim. Uma coisa que eu tinha controle. Tem uma parada que foca no que você tem controle. E só tem uma coisa que eu tenho controle. E essa coisa veio num curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz lá em Londres. Esse curso que eventualmente culminou na minha demissão, que eu conto na minha história do banco. Sim. E tal. Mas que o maior aprendizado que eu tive nesse curso é ter... E o Érico, depois desse curso, foi transformado. Porque eu aprendi uma parada simples, mas que modificou a minha vida pro resto da vida. E eu sou o que eu sou por aquele um conceito básico. Sim. É você ser a sua palavra. Você falar e você honrar a sua palavra. E não é nem cumprir a sua palavra, porque se você cumpre a sua palavra toda vez, você não tem como dar uma palavra numa coisa que você não sabe. Assim, me atormenta incrivelmente chegar atrasado, porque eu também quebrei a minha palavra. Falei que tá aqui às 2, cheguei às 2h24. Foi uma quebra de palavra. Sim. E eu descobri que quando você cria uma relação com a sua palavra muito forte, e você começa a acreditar. Não estou falando as pessoas acreditarem, não. É você acreditar que você cedeu a sua palavra, aquilo cumpre. Você fala, eu vou fazer 365 vídeos e eu sei que eu vou honrar aquilo. Quer dizer que eu vou conseguir fazer? A verdade é que não. Às vezes a gente não consegue. Né? Você sabe que tem dias que são assim, tem dias que são assado. Mas por vezes eu fiz esses desafios por um treino de palavra. Eu fiz desafios maiores comigo para saber será que eu consigo. Eu consigo manter minha palavra para chegar no horário. 9 de 10, 8 de 10. Será que eu consigo fazer 300, fazer isso por um ano, todo dia sem parar? Era um desafio pessoal. E eu fiz esse desafio. Depois fiz outros desafios, alguns mais para mim do que outros. Fiz um desafio muito louco, assim, de 100 dias de meditação, meditando 1 hora por dia. Não numa sentada, mas em várias sentadas. Mas eu fiz isso, por quê? Cara, depois que eu terminei aquele desafio, eu fiquei zen, eu virei budista, eu virei um monge. A verdade é que, não, eu fiquei mais calmo, tem todos os benefícios que a meditação, para quem acredita, tem. Sim. Mas não. Sabe qual foi a melhor sacada daquele desafio? É eu olhar no espelho e falar assim, o Érico cumpre a sua palavra. O Érico, eu não uso nem a palavra cumprir. O Érico honra a sua palavra. Uhum. Por exemplo, você fala assim, cara, eu vou passar no vestibular. Bom, ou eu vou passar no vestibular é uma boa. É uma coisa, você vai passar, não sei, mas você olha para aquela pessoa, ela está estudando, ela está honrando aquela coisa, ela está dando 150% dos 50% dela. Se ela tiver, beleza, ela honrou, mesmo que ela não passar. Uhum. Então, quando eu fazia esses desafios, o meu maior aprendizado cara, eu cumpro a minha. Depois de 300, no dia, geralmente nesses desafios, a maior neura que acontece, as paredes, tem várias paredes, mas a parede principal geralmente no dia 200. Cara, o dia 200, você já passou da metade, mas é um dia difícil. Uhum. Naquele dia, eu já fiz 200 vídeos. Eu mereço parar. Nego desistiu no 10, eu já sou campeão nessa parada toda. Eu mereço, eu posso. Então, se eu continue e fecho o desafio, fora todo o processo, eu olho pra mim e falo assim, cara, o que eu falo acontece. O que eu falo acontece. E você cria essa relação com você, e foi essa relação que eu tentei cultivar. De mim com a minha palavra. Sim. E essa relação que me deu essas consistências. E de vez em quando eu volto a fazer alguns desafios para eu testar se eu sou minha palavra. Você está fazendo algum agora? No momento eu estou fazendo um de publicar um áudio por dia por 365 dias no meu canal de Telegram. Eu estou no dia 259. Põe no Spotify também. Boa. É uma coisa simples, né? Já está produzido. Eu sei porque eu tô fazendo isso também. 365 dias de áudio. Hoje eu vou fazer um. Eu falei, vou fazer depois do podcast, vai que eu tenho um insight lá que vale a pena. Sim. Mas assim, e é difícil fazer isso. É um que eu tô fazendo agora, né? Mas eu já fiz vários. Já fiz de gelo, já fiz de esporte, já fiz... E de vez em quando, depois disso, eu passo um tempo sem fazer.
Até eu sentir que, cara, eu começo a falar, cara, quando eu tô começando a ficar mais sloppy, menos apegado à minha palavra, menos com um relacionamento menos forte, eu falo, cara, eu acho que eu preciso fazer isso de novo. Você percebe sozinho isso. Eu acho que a nossa relação com a nossa palavra tem que ser construída todo dia. Você acorda sem palavra. Você acorda sem palavra. Zera. E se você parar pra pensar, ontem eu gravei um áudio, hoje eu acordei sem palavra. O áudio não foi produzido. Ele só vai ser produzido quando eu produzir. E aí, às vezes, teve uma parada que eu fiquei doente pra caramba, cara. Tava massa, não queria produzir mesmo. Tava com a saturação de oxigênio de 86. De ir pro hospital. Tava no meio de uma montanha esquiando, e isso deixava a parada mais intensa, porque tem menos oxigênio lá em cima. Eu tava numa estação a 2.000 metros, 2.500. Cara, eu mereço. Eu vou falar as pessoas vão me entender. Eu falei, ao invés de ficar divagando nisso, eu devia estar falando isso num áudio. Engraçado, quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso passa a ser inevitável. Mas... Esse é o cara que eu queria conhecer. Então, essa consistência, isso me deu que eu construí uma casinha dos 3 porquinhos de tijolos. É mais difícil de destruir uma consistência como essa. Eventualmente, quando você começa se relacionando bem com a sua palavra, as pessoas começam a se relacionar com a sua palavra. Cara, o Érico, ele vai honrar essa palavra. E aí você começa a fazer mais parcerias. Você começa a ter uma relação diferente em casa. Pra mim, mas no meu caso chega a ser até chato. É difícil da sociedade entender que eu tô fazendo isso porque eu quero cumprir a minha palavra. Alguma coisa. É uma relação com ela. Eu e ela. Você pode me tirar tudo, João. Tudo. Eu posso perder tudo. Mas a minha palavra é minha.